Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar aí. A gente vai falar de saúde mental versus produtividade nas empresas. Oi. Pronto. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite. Desculpa, gente. Problemas de internet. Mas você tá Normal, me ouvindo normal. bem? Você tá me ouvindo bem, Paulo? Eu te ouço. O seu tá com um delay aqui pra mim. Hum. Quer que Acho saia e que entra para ver tá. se melhora? Ah, vamos ver. Às vezes a internet dá uma. Ela ajusta. Às A vezes ela minha aqui dá tá esses. tranquila. Não, A acho que minha não tá, tá tá dando tendo. delay. Do que você fala, eu tô ouvindo bem. Não, eu te ouço bem. O pessoal que tá aí, me fala se tá dando para ouvir Pera. eu e a Paula bem, por favor. Pronto. Agora voltou. Oi. Bem, acho que tá. O pessoal tá entrando aí, Tá. mas vamos. Tá sim, tá dando para ouvir sim. Não, legal, pessoal. Bem, boa noite, todo mundo que tá entrando aí. Obrigado pela presença. Obrigado principalmente a Paola aí por aceitar esse convite, né, para a gente Eu que falar um pouquinho agradeço. aí de saúde mental, principalmente, né? Um pouquinho da produtividade das empresas. A Paula vai falar um pouquinho de quem ela é. Para quem não sabe, depois que a gente termina a live, a gente salva ela, fica salva no nosso Instagram e também a gente coloca no nosso canal do YouTube. Então, quem não pegou desde o início, a gente tem isso disponível lá. E, Paola, vamos começar, né? O pessoal vai entrando aí no meio da live, fica um pouquinho, sai, Ai, volta, já tem carinha e aí a conhecida gente. minha aqui. Já vimos aqui o Exatamente. Henrique. Henrique é médico na área da saúde. Então, já vi que Ah, ele está aí legal, também. legal. Legal. Bom, Bem, obrigada então, Thiago. Tá, vocês estão me ouvindo? então sim. Então, Vamos, antes, para a gente começar, né? Acho que nada principal é entender, né? Quem que é a Paola, quem que é a empresa que a Paola fundou, hoje ela é CEO, né? Vamos entender um pouquinho da Paola para a gente discorrer depois sobre os temas. Fala um pouquinho de você aí para gente. ótimo. Obrigada mais uma vez toda a equipe do IAR. Obrigada pelo convite do IAR. Então, na verdade, eu sou psicóloga, né? Eu acho que eu começo a falar que eu sou psicóloga para todo mundo entender por que que a gente vai falar de saúde mental. Eu de formação e sou voltada para toda a área de gestão de pessoas. Então, fiz pós na área e tudo. E a gente tem uma empresa, na verdade, eu comecei lá atrás na área de consultoria para as empresas. Então, trabalhando por todo. Paola, Oi, voltou? Voltou? Paola, oi, voltou. Você estava Ah, falando desculpa. da consultoria que você dava para as empresas. Isso. É internet, tecnologia é assim mesmo, gente, não tem jeito. Tecnologia, Ó, gente. Saber semana lidar com as passada a coisas live da caiu, a gente teve que tecnologia. começar de novo. É tudo igual. A gente tem que Mas aprender a tranquilo, lidar com vamos essa lá. pressão. E aí, então, eu tava, né, a gente começou com essa empresa de consultoria, e aí passei por vários lugares, então a gente passou pela indústria, a gente passou pelo mundo de tecnologia, então a gente viveu vários negócios, várias coisas diferentes. E hoje, né, sou CEO da minha empresa, chama Paula Salgado Gestão de Carreira, que a gente trabalha muito foco em recrutamento e seleção, headhunter, e
eu também faço alguns trabalhos mais dentro das empresas. Mas acaba que o recrutamento ele é o início dentro das empresas, mas ele é todo o processo do dia a dia. Então, a gente constrói muito com os clientes, a gente constrói toda essa questão de saúde mental, do que acontece com essas pessoas quando elas entram, ou mesmo que elas estão passando nas empresas que elas estão. Então, o processo de recrutamento e seleção é todo um processo de consultoria que a gente constrói. Então, todas essas dores aí, esses problemas de saúde mental, a gente está vivendo diariamente com todos os nossos clientes. Então, de forma muito, muito, muito resumida, Que legal. E falando, né, de saúde mental, até que é o tema da live, né? Hoje é um tema que está muito abordado, né? Tem várias pesquisas falando sobre isso, volta ao trabalho, como é que as pessoas estão se reagindo a isso tudo. O que que essa saúde mental que esse pessoal, né, tá falando, que está na moda, a gente falar muito sobre isso, Paula? Esclarece um pouquinho para a gente ter uma ideia sobre o assunto. quando fala de saúde mental, a gente pensa em depressão, né? É moda falar em depressão. Então, se eu não tenho ninguém depressivo na minha empresa, ou se eu não sou depressiva, essa live não é para mim. Então, vocês estão Uhum. errados. E o que ficou muito na moda é a síndrome de burnout, que na verdade ela existe há anos. Eu fiz um projeto junto com o pessoal da medicina, da FMG, sobre síndrome de burnout. Mas tem muita coisa que vai além, gente. Então, a gente está falando de apagão. Quem já teve um apagão aí nos últimos anos? Apagão sabe aquela coisa de 5 segundos, parece que você sai de uma consciência e volta. Às vezes ela dura até mais e você não entende o que aconteceu, você realmente apaga. É igual um motorzinho que desliga. A gente está falando de queda de cabelo, está falando muito, tem saído muitos artigos sobre pós-Covid. E lá no início, quando se falava isso, muita coisa do pós-Covid dá em muitas mulheres. Então, as pessoas falam, queda de cabelo, unha. Não necessariamente são os vírus do Covid, mas tem uma parte emocional muito grande. As pessoas têm uma parte de emocional. Perda de memória. Então, sabe aquele momento que você está ali conversando e de repente você fala, o que eu estava falando mesmo? E aí você volta. Então, as pessoas têm sentido também muito como se fosse um trem desgovernado. Você vai para um lado, você começa, depois você vai para o outro, depois você vai para o outro. Você não tem uma linha de raciocínio, um foco. Então, isso também a gente está falando de saúde mental. A gente está falando de rouquidão. Então, eu comentei no meu, né? Eu tenho um problema muito sério de rouquidão. E toda vez que a minha saúde está afetada mentalmente, isso aqui me afeta. E o meu trabalho é falar. Então, pensa, eu hoje faço todo um cuidado com fono, com médicos, tudo por um problema que ele é praticamente 100% emocional. Então, a gente tem que sair dessa parte de depressão apenas. Mas existem muitas coisas que os seus funcionários, colaboradores, ou que você está tendo no seu dia a dia e que você não está ligando ao problema de saúde mental. Você liga a qualquer outro problema, mas você não liga. A gente não conseguir fazer uma academia, comer bem, isso tudo afeta extremamente a nossa saúde mental e a nossa produtividade no trabalho. Então, quando se fala de saúde mental, a gente precisa de abrir bastante a cabeça. E tem muita coisa acontecendo dentro das empresas e que a gente não está percebendo. Você falou da rouquidão, né, que você teve, né, tem esse problema. O meu é queda de cabelo, é engraçado, né? Quando eu estou muito estressado, vai surgindo uns pontinhos assim Tem gente que na tem. nuca, né? E eu acho que isso é muito importante, né? E até falando, né, do que você falou, afeta o físico, a alimentação, vai afetando tudo, né? E as Tudo. pessoas, tudo é burnout, tudo é depressão, mas não é, né, Paulo? Aí você comentou. Eu acho que tem várias outras áreas que a gente tem que entender, né? E não só né, sobre esses dois temas que são mais falados. Que aí você vai falar também mais um pouquinho, mas isso tudo, né, como o tema da live afeta a produtividade, né, Paulo? Você como Completamente. headhunter, está dentro das empresas, né, ligado a essa área, o que você mais vê com isso? O que está afetando mais, né, as pessoas com relação a essa nova, não é nova doença, né, mas é a doença da moda, né, que a gente brinca, Da né, moda. do século XXI, né? O sobrecarga, essas coisas, né? Que levam tudo isso, né? Olha, o que a gente mais passa hoje, tá, gente? A gente fala que depois que a pessoa entra, alguém precisa de cuidar dela dentro das empresas.
E cuidar é cuidar emocionalmente. Então, a gente tem visto níveis de estresse. A gente teve caso de pessoa com pneumonia. Então, ela é uma supervisora e foi muito interessante esse caso. Isso aconteceu no final do ano, na época Black Friday. Então, essa empresa ela é muito forte pós-Black Friday. É o terceiro ano que eles estavam vivendo de Black Friday. E no fim da Black Friday, 3 pessoas dessa supervisão foi mandada, pediram demissão, 3 pessoas, e consequentemente, nesse meio, o supervisor delas foi para o hospital e ele teve uma pneumonia. E não foi pneumonia porque ele ficou no frio ou em alguma coisa, não, foi uma questão extremamente que a imunidade dele baixou. Então, a gente está vendo essas doenças aparecendo muito, só que as pessoas ainda não dão essa devida importância. Um dia eu comentei sobre isso, até você comentou, né, desse excesso de produtividade. Está muito bonito se falar sobre saúde mental, virou realmente o problema do século. Vamos preocupar com as pessoas, mas não é a verdade. Não é o que está acontecendo no dia a dia. Eu sei que as pessoas se preocupam, mas existe uma questão de preocupação, porque está todo mundo falando e eu preciso de olhar para isso, para dentro da empresa. E existe uma preocupação genuína, de você olhar para o seu colaborador, de olhar para si e falar, cara, eu não estou bem, eu preciso de me cuidar. Então, a gente está vendo que tem sido muito falado, mas pouco praticado. Pouco praticado. E quando você vê isso, entrando um pouco no mundo de vocês, a área de planos de saúde, tudo que um tanto de empresa começou a cortar. Eu sei que a gente tem que cortar custos. Eu sofri na pandemia também no início. Mas aí você está cortando o que está mais doendo. Porque no início da pandemia, o que doía para as pessoas? Era, cara, e se eu adoecer? E se eu pegar esse Covid? E se alguém da minha família? Como é que eu vou ter recurso? O hospital lotado. Então do governo, né, do Estado lotado. O que a empresa faz? Preciso cortar custo. Como é que eu corto? Tiro o benefício do plano de saúde. Então, assim, o que mais a gente está vivendo é o mal está aí, mas a gente não está olhando genuinamente para dentro desse problema. Sim, a gente teve aqui, né, na consultoria muito caso de empresa, até que cortar a gente não teve, mas reduzindo o benefício, né? Eu acho que aí eu acho que é uma questão de equilíbrio, né? A pessoa tinha um plano, por exemplo, nacional, ela não tinha essa necessidade, colocou um plano mais regional, mais em conta, porque, como você falou, né? A gente até conversou, né, já um pouquinho antes, falando sobre a necessidade do trabalhador mudou, né? A gente vê, você estava comentando, você vai falar sobre isso. Antigamente, aquela pessoa jovem, né, que entrava na empresa, ela estava preocupada com o salário, quanto que ela vai Quanto ela ia receber ganhar. de VR, VA, né? Então, essa necessidade mudou, né? O que a gente viu muito, Paola, além do plano de saúde, é que algumas empresas até implementaram, a gente teve um case agora muito legal sobre isso, foi a valorização do seguro de vida também, né? Eu não sei se você teve essa percepção aí com os funcionários das empresas, mas a gente teve uma procura muito grande de seguro de vida e não só para os colaboradores, além dos colaboradores, os sócios também, que acontece muito isso, né? Eu tenho minha empresa sobrevive, eu não estou preocupado com isso, o empresário tem essa cabeça de ser imune a tudo, né? E, na verdade, a gente viu também uma evolução da questão do seguro de vida. Como é que você viu isso aí na ponta com as empresas, Paula? Antigamente, o seguro de vida era assim. Por exemplo, empresas que a pessoa vai viajar, o seguro de vida fazia parte. Mas ele era igual o benefício do Vale Transporte, era quase que obrigatório. E muitas empresas usavam muito mais por um problema burocrático, um problema que se der problema, o meu problema é maior. Ou então, uma legislação sindical, né? Sindical, do que por uma real preocupação com quem estava ali na rua trabalhando para a minha empresa. O que eu acho interessante hoje é que realmente as pessoas estão falando mais de seguro de vida, mas o mais interessante é que do outro lado, que o colaborador tem visto isso como um diferencial. E aí começou muitos processos de seguro de vida em grupo, né? Acho que por custos e tudo mais. E a gente já tem visto empresas começando a estabelecer esses planos, esses seguros de vida, não é individual, mas ele tem um outro formato, né? Você pode explicar melhor. Então você tinha seguro de vida, agora você tem seguro individual. Sim.
Você tem o seguro de vida, você tem as duas modalidades, o pessoa física, né, que é para Paola, para atender a necessidade É, dela, e tem também do profissional, né, da Paola profissional dentro do cenário da empresa dela. Por exemplo, eu tenho é, meu pessoa física que atende algumas necessidades minhas, que muitas vezes, às vezes, o da empresa não atende, né? Mas e é lógico, é custo, né? No final, a empresa sim, ela quer dar o benefício com o melhor custo-benefício possível, você contratando esse grupo sai mais em conta. Mas a gente falou do saúde, né? Que é um benefício hoje que eu acho que está cada vez mais, ainda é muito divulgado, mas pouco acessível, né? A gente sim. tem aí a gente tem talvez um quarto da população, um pouco mais brasileira, com acesso à saúde privada, porque bem ou não, é um produto caro, né? É para quem paga e pouco para quem recebe, né? Eu já trabalhei em seguradora, então posso falar isso bem. Mas o seguro de vida, ele é muito barato e atende, né? Às vezes, e ele te dá coberturas não só para em caso de morte, que às vezes o pessoal procura, né? Ah, o Só seguro de vida é conheço. só se eu morrer. Se eu Não, não morrer. é. Você tem seguro de vida, que você tem diária de internação hospitalar. Se você ficar internado, você recebe. Isso é muito legal para autônomo. Você tem para doenças graves. Então, se você tem um AVC, um câncer, alguma doença mais complexa, você recebe em vida. Então, essas coberturas em vida também são muito importantes, né, para essa cobertura. E, de novo, isso é muito barato frente a um cenário de outros É o benefícios, benefício né? que ele dá, né? Agora, o que a É, gente entende também, só entrando um pouco nesse mundo, e aí eu falo aí para os empresários e tudo, é que não adianta nada você ter benefícios para a saúde mental, e aí a gente está entrando em seguro de vida, em plano de saúde, a gente está falando de plano de psicólogo, esse ano eu já recebi 2 empresas me procurando, queria colocar aqui a psicologia, não é um trabalho que a gente tem, né, que a gente vende, mas me procurando como psicóloga, eu falei, não estou nesse negócio. É, então, assim, a gente já teve 2 empresas, a gente vê empresas cuidando, fazendo consultorias financeiras como benefício, mas não adianta ter este tanto de benefício se o seu colaborador não sabe como usar. Então, não exatamente. adianta. Então, você tem o seguro de vida. Cara, se você não explicar para ele o que ele pode usar como seguro de vida, quais os benefícios disso, é uma coisa que se solta, ela se perde no meio. Então, quando a gente está. Por quê? Porque saúde mental, é o que eu estou te falando, é muito falado, mas é pouco praticado. Então, por Sim. que você tem seguro de vida? Não é só que se você morrer na estrada, se você morrer vindo para o trabalho, Deus me perdoe, né? Você vai ter, a sua família vai estar assegurada. Não, deixa eu te explicar por quê. Deixa eu te falar. Também vivemos uma pandemia. Se você for internado, a gente consegue melhorar para que você ganhe, né? Igual você disse aí, a parte do apartamento. Gente, isso deixa a pessoa com mais segurança. E quando você tem segurança, ela está mais segura até para pegar um ônibus lotado e ir trabalhar no meio de uma pandemia, porque a gente ainda tem um vírus rodando por aí. E quando acaba o coronavírus, né, Covid, vem agora a influenza, que pegou um tanto de gente. Então, não adianta a gente propor 1.000 coisas de saúde mental se a gente não ensina, se a gente não pratica dentro das empresas. Aí é um tanto de benefício que vira custo. Porque aí o que acontece? Por que fala que o seguro de vida, o plano de saúde, ele é caro? É porque eu escuto as empresas falando que isso é custo. Não, isso tem que ser investimento. É E investimento. quem É vai isso. fazer com que seja investimento são os gestores RHs das empresas. Porque na hora que você tem essa pessoa usando esses investimentos de uma forma positiva para melhorar a qualidade de vida dela, dar mais segurança para ela, você tem uma pessoa mais produtiva. A gente Porque, tem. Pode falar, claro. não, tô falando assim, porque eu acho que a causa raiz da saúde mental, né, Paola, é a segurança, né, daquela Total. pessoa. Então, você tem várias inseguranças que te levam a um desequilíbrio emocional, né? Emocional. Então, você tem que. Exato. A saúde mental é a ponta do iceberg, né? A gente fala. Ela, Então, na verdade, é que estoura, né? Ela é, é já, só que já, estoura. exatamente. Então, é importante tratar nessas seguranças do colaborador para aí você gera produtividade, você gera uma melhor saúde mental. Então, tem essa série de consequências, né? E se você, igual você falou, se você contrata um monte de coisa e não explica para ele, ou tem alguém para Pra quê? explicar também,
Porque é muito engraçado. Chega muita empresa para a gente, Thiago, eu nem sabia que eu tinha acesso a esse tipo de situação dentro do plano, né? Por exemplo, a gente falou semana passada, a gente teve uma live falando de uma cobertura que ninguém sabia, da enfermeira obstetra. O psicólogo também é coberto, a Pois parte é. de terapia ocupacional, tem várias, além da parte médica, hospitalar, laboratorial, existe uma série de outras coberturas que às vezes o colaborador não sabe que tem, né? E aí Aí você fica lá pega. ele falando, eu preciso de um terapeuta, mas é caro, eu não consigo pagar. E não tem ninguém para perguntar para ele, mas deixa eu te falar, você tem uma parte de cobertura. É Então, isso aí. assim, é o que você está dizendo. Não adianta a gente pôr um tanto de coisa, que se eu pôr um tanto de coisa e eu não ensino como já, a gente realmente vira um custo para a empresa. Agora, você colocar um tanto de coisa porque a sociedade está colocando, toda empresa está colocando seguro de vida. Se não é genuíno a sua preocupação com essa saúde do seu colaborador, esquece. Você vai colocar custo para dentro de casa. É o que você vai fazer. Então, isso precisa de ser um trabalho realmente por alguém. Se você não é a pessoa para isso, se você não tem um RH para isso, tem gente dentro da sua empresa que com certeza tem uma preocupação com isso. Coloca essa pessoa como a gestora disso. A gente fala do guardião. Escolhe uma pessoa para ser o guardião da parte de saúde mental. Não quer dizer que ela vai ser uma psicóloga ali dentro, de jeito nenhum. Mas todo mundo que precisar de alguma coisa tem ela como referência do tipo, o meu seguro cobre isso? E meu plano de saúde? Eu preciso de um terapeuta? Você acha que a empresa consegue me ajudar de alguma forma? Então, essa pessoa ela é detentora de informações sobre o que a empresa faz de saúde mental, os projetos que a empresa tem, os cuidados que a empresa tem, e ela vai apenas direcionar essa pessoa. Olha, procura a fulana lá do DP e ela vai te explicar isso aqui. Então, se você tem uma pessoa que se preocupa com o outro, que ela tem o outro como uma coisa, e que a saúde mental ela acha uma coisa importante, ela vê isso como importância, coloca ela como guardião disso. Mas a gente precisa, se nas empresas não estão tendo guardiões da saúde mental, a bomba tá estourando. E eu te falo porque a gente, né, eu comentei com você no dia que a gente começou a falar sobre essa live, eu falei, Thiago, eu tive 3 problemas em um mês totalmente voltados para a saúde mental. A gente teve uma pessoa que, ela no último dia da empresa, em um cargo estratégico, uma coisa de enxofre estourou na indústria, ela queimou o rosto inteiro. Ela já estava saindo da empresa, ela estava entrando no nosso cliente, e aí, coitada dessa pessoa. Mais do que do meu cliente, do que da empresa porque todo mundo pensa, nossa, imagina o custo dessa empresa. Não, gente. Imagina uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira, que está com o rosto queimado e que pode ligar para a gente e a gente falar, então, sinto muito, não tem contrato assinado ainda. Então, nós estamos ainda, porque essa pessoa não começou. Então, a gente está trabalhando muito junto dela sobre isso, com a empresa parceira dela, com a empresa que estava lá. E ela falou isso muito, Paola. O cuidado que a empresa que eu estou está tendo comigo e que vocês estão tendo, assim, eu não fico em dúvida porque o projeto teve um fim, mas caramba, como isso está sendo diferencial para a gente ficar, para eu querer estar. A gente teve um outro caso de uma pessoa com câncer, que ela descobriu na semana que ela ia começar. E a gente podia ter, né, feito 1000 coisas e a gente alinhou com ela e falou, ó, fica onde você tá, não pela gente, mas realmente por cobertura de plano e tudo mais. Ela olhou na própria empresa e a própria empresa falou, cara, faz esse tratamento aqui, né? Você sair agora, você vai ter vários problemas. E a gente teve uma outra que é muito interessante quando a gente fala de saúde mental, que a pessoa, ó, a gente conseguiu tirar ela de uma concorrência para trazer para a gente pelo trabalho. Ela já trabalha 10 horas por dia fixo. Isso, gente, é um cargo de supervisora, tá? Não é um cargo de operador de produção. Ela já trabalha 10 horas por dia, fora as operações de fim de semana. Então, uma das atratividades nossa foi, cara, isso aqui você não vai ter. Não é isso que a gente permeia aqui dentro. Na hora que a gente tira a pessoa de uma vaga, foi por isso. A gente conseguiu tirá-la por isso, porque o projeto é muito parecido com o que ela tem lá. E a gente conseguiu fazer uma mudança de salário muito pequena. A gente não precisou de fazer um mega valor, porque a gente estava entregando um diferencial, qualidade de vida. Gente, e qualidade de vida é diferencial para atrair e reter pessoas. Que isso é um ponto que a gente. Desculpa te interromper, Paulo, mas isso é um dos pontos que a gente estava discutindo, né?
quais são os principais motivadores, né, para o ser humano render mais no trabalho? Como melhorar isso? Eu acho que isso é um ponto que você está falando agora, que eu acho que é muito importante, né? A qualidade de vida, né? Como é que isso está atrelado nessas propostas que vocês levam? Todo mundo que estuda sobre motivação, fica aí, né? Os líderes atrás. O que está motivando a minha equipe? O que motiva? Aí você põe de pés, aí você cria 1000 projetos de remuneração. Nananana. Gente, saúde mental, a gente tem que ir no básico, a gente tem que ir lá atrás, a gente tem que dar 10 passos para trás e lembrar o que realmente motiva as pessoas, principalmente. A gente está falando de segurança, então foi o que a gente falou, a pessoa se sentir segura onde ela está, ela sentir que num caso de doença, num caso de estresse, num caso de gravidez, ela sentir que a empresa não vai abrir mão dela, que a empresa vai estar com ela. Então, a gente tem essa questão da confiança. A gente está falando da parte de... a gente fala de sobrevivência, mas de coisas mínimas. A gente poder... de sobrevivência de beber água, de comer, de se alimentar bem, de sobrevivência. E parece bobo, mas hoje, se você tem um lugar que a pessoa pode parar, respirar 10 minutos e comer um lanche. Sabe? Ela poder fazer isso. A Google faz isso, a Hotmart faz isso. Gente, não é porque eles querem ser uma empresa que que a gente tem vários snacks, é porque é importante. A pessoa tem um cantinho, um momento de deixa eu respirar, sabe? Então, essa parte de sobrevivência, vamos dizer aí. A gente está falando da parte social, da interação, da troca, né? Da comunicação. E aí a gente veio a pandemia que tirou o nosso social. E aí agora a gente está voltando para os modelos híbridos. Mas o que a gente está vendo é que as empresas estão voltando como se nada tivesse acontecido. A gente sai do presencial, todo mundo se forçou a ir para o home office, e agora a gente vai para o híbrido como era o presencial. Mas o híbrido a gente tem uma pessoa 3 dias no escritório, 2 dias em casa. Aí a pessoa pensa, mas agora ela tem qualidade de vida, porque ela está em casa, ela come em casa, mas você está tirando outra coisa, a interação social. Como que você faz com essa pessoa continue tendo interações sociais dentro da empresa, mesmo estando dentro de casa? Isso não é fácil. Então, fica assim, mas espera aí, Paola. O povo fala que dá qualidade de vida de colocar dentro de casa. Agora, você está me dizendo que eu estou tirando qualidade de vida? Se você não fizer a coisa de uma forma equilibrada, estar em casa, a gente está falando de segurança, a gente está falando de poder comer melhor, não pegar trânsito, isso tudo motiva. Mas a gente está tirando a interação, então a gente precisa da interação. E aí, a gente vai para o último, que é uma coisa de autorrealização. Eu me senti autorrealizada naquele ambiente. E hoje está se falando só sobre isso. A gente só fala sobre realização. A gente está tão preocupado das pessoas estarem dentro das nossas empresas felizes, com propósito, que aquilo ali faz sentido, que a gente está esquecendo das necessidades básicas. E as necessidades básicas são as que afetam mais a nossa saúde mental. Porque se ele não se sente seguro ali, ele vai ficar inseguro. Insegurança, gente, afeta o nosso estresse, afeta o nosso sistema de imunidade, porque a gente está tentando se defender dos riscos que a gente está tendo dentro da empresa. Se a gente não come bem, né? Se eu não tenho um momento de alimentação, um momento de comer, gente, colocar para dentro com calma, né? Tudo em excesso. Então, esse caso que eu estava contando, a pessoa está no hospital com problemas de rins. Como ela trabalha 10, 12 horas por dia, ela não participa de atividade física, ela engordou, ela engorda. Você se sente mal? E o que ela fez? Eu vou pelo método mais fácil, vou tomar remédio. O que aconteceu? Está no hospital. Quem perdeu? Ela e a empresa, porque a empresa vai ter uma supervisora parada por muito tempo. Muito tempo. E uma pessoa dessa, ela nunca mais volta para uma empresa igual ela estava. Ela nunca mais, porque ela está tendo uma experiência tão negativa de saúde que ela nunca mais volta. E ela agora, a primeira pergunta que ela vai fazer em qualquer empresa, como é que é seu sistema de trabalho? Quantas horas por dia que eu trabalho? Entende? Então, a gente precisa de cuidar dessas necessidades básicas. E a gente está olhando demais para o macro e a gente está perdendo as coisas simples. Então, parece... famoso... A gente está perdendo feijão com arroz, né, Paula? A gente só fica preocupado com o floreio, né? E o básico, que é a segurança, ninguém está preocupado, né? E que adianta você dar o Gympass se a pessoa não consegue usar? O que adianta você dar a terapia se a pessoa não tem horas?
Uma outra coisa que a gente já viu um movimento de 3 clientes nossos, muito legal para a área de saúde mental. E é interessante porque quando a gente conta para os candidatos e tudo, eles brilham os olhos. A gente tem uma empresa que 5 horas por semana a pessoa estuda. E a maioria das vezes, você tá louca? 5 horas do dia, deixa eu falar com você, gente. 5 horas do dia, ao longo dos 40 horas semanais dela, ela faz olhando e-mail, fazendo outras coisas. Instagram, tem várias coisas que. Várias não tá coisas que perdendo. sim. Não tá perdendo. Tem uma outra que são 3 horas por semana, que sempre tem uma troca entre os times. E tem uma outra que é um grupo, uma rede, que aí você tem grupos para as mães, aí já é indústria, então você consegue ter esses grupos. Então você tem um grupo para as mães, que aí se fala sobre mãe solteira, fala sobre mães ali que têm filhas, adolescentes que estão grávidas, então que conversa sobre assuntos que preocupam essas pessoas do dia a dia. Então que bate um papo, conversa, traz experiências, trocas, e que, gente, não custa nada. 1 hora que você tirar do seu colaborador ali para fazer um grupo de conversa. Mas aí eu não atingo todo mundo. Beleza, mas você atinge uma parte boa. E aí a gente fala do que a gente chama do employer branding, né? Que é o poder da sua marca. Quando você cria projetos de saúde mental, de qualidade de vida, essa pessoa vai contar para todo mundo. Porque ela gosta de contar, não, na minha empresa eu tenho 5 horas da minha semana para estudos. Na minha empresa, a gente tem grupos de discussões. Na minha empresa, eu tenho terapia. Se eu quiser, eu tenho terapia 1 vez por semana ou a cada 15. A sua marca vai ser levada para o mercado. E isso, você usa a saúde mental a favor da sua empresa. Você tem gente mais produtiva, você tem gente mais falando da sua marca. Ninguém melhor para trazer pessoas para a sua empresa do que as próprias pessoas que estão ali dentro. Sim. Então, a gente olha a saúde mental só no ponto de vista do que ela pode me atrapalhar. Se a pessoa tem depressão, só do que pode me atrapalhar. Mas a gente está esquecendo de olhar como que a saúde mental pode ajudar a gente ter uma marca empregadora mais forte, uma marca de mercado mais forte. Vai contar no mercado que você faz um projeto legal e me conta se as pessoas não começam a querer consumir mais. Isso aí é mais do que provado. Sim. Né? Então a gente consegue usar. E até a Laura comentou aqui, né? A gente fica mais tempo dentro da empresa do que em casa, né? E é verdade, né? E a gente acaba tendo um relacionamento muito grande, né, com as pessoas que a gente trabalha, seja no home office, né? Seja no presencial. Antigamente você tinha uma relação mais humana, pessoal, né? Mais humana, seja agora no virtual, que você tem 200 reuniões, né, via virtual, que eu acho que teve pontos positivos e negativos dos dois lados, mas que afinal a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? E o que você tem visto, Paulo, além, né, desses cases que você já contou? Você vê algum outro diferencial de dica para a empresa mesmo? O que fazer com os colaboradores para... Né? Porque, querendo ou não, né, como você falou, o colaborador que é a empresa. A empresa é um CNPJ. Né? Se não existe pessoas vinculadas àquele CNPJ que faça acontecer e as pessoas estejam a fim de trabalhar, né, comprem a briga, né, vista a camisa que a gente fala, não adianta nada. Né? Então, o que você vê que, além desses pontos que você já comentou, né, de estudo, de horas Você vê alguma outra coisa que vale a pena as empresas pensarem, refletirem, implementar para que melhore, né, essa saúde E o mental é uma consequência, mas a saúde no geral, né, da empresa, né? Que eu acho que é muito mais do que a mental, né? A gente tem que olhar a saúde do colaborador de uma forma mais generalista, né? A verdade, gente, então eu vou fazer um jabá para o meu mundo aqui, que tudo vai afetar seu mental. Tudo, qualquer doença, qualquer dor. Você machucou na academia, vai afetar o seu mental. Você está com fome. Gente, o corpo da gente é uma máquina inteira. Não tem nada que não afete qualquer desta região da gente. E a gente não entende isso. Não é à toa que a gente tem um pescoço que tá ligando a gente a isso tudo aqui de baixo. A gente tem 2 coisas legais que eu vi assim. A gente tem visto algumas empresas já implantando, e aí eu conheci
um cara que veio até mim me contando de um projeto que ele está fazendo, e eu até indiquei para um cliente, que é consultoria financeira. E aí você pensa, que consultoria financeira tem com saúde mental? Gente, as pessoas estão se endividando. Eu li uma reportagem ontem falando, eu não vou lembrar do termo, porque é um termo que eles estão usando na China, mas é do excesso do consumo pós-pandemia. Como as pessoas, primeiro, elas economizaram muito, e elas ficaram, né, ali, a gente é consumista, né? A gente é o mundo do consumo. E aí, quando veio o poder de compra de novo, de voltar, as pessoas estão consumindo demais. E as pessoas estão perdendo. Gente, eu vejo isso dentro da empresa. Então, as pessoas estão perdendo um pouco isso. E aí, elas começam a ter problema financeiro. Consequentemente, gente, a cabeça dela para de produzir. Ela começa a levar para dentro da empresa 1000 preocupações. E vou falar, tem gente, e a gente já viu casos lá atrás, de pessoas que desviam alguma coisinha, às vezes a área de compras, né? Que vem o outro e fala aqui, se você me colocar aí dentro. E isso não é porque é uma pessoa com má índole. Mas nos momentos de problemas, gente, as pessoas são capazes a tudo. A tudo, inclusive a suicidar. Eu falo, e com perdão da palavra, mas se tem uma pessoa corajosa é que é suicida, porque chegar ao ponto de você tirar a sua vida, você está no extremo da sua, né, do extremo de tentar tudo e não conseguir. Então a gente viu algumas empresas implantando isso e tem dado resultado, porque você ensina essas pessoas a ter mais gestão do dinheiro, a não ficar com dívidas. E quando essas pessoas começam a ver que elas estão guardando um dinheirinho ali, elas ficam mais animadas, elas ficam mais aliviadas e elas percebem que elas são capazes. Porque não existe no mundo alguém que não se preocupe por estar endividada. Ela pode até não preocupar, mas ela tem o banco nas costas dela atrapalhando. E ela vai trabalhar todos os dias preocupada. Ou ela não dormiu à noite e ela não vai produzir. Então a gente viu isso. E a gente viu, tem alguns clientes que estão. A gente até tem um cliente que é um aplicativo de atividade física, mas a gente viu uma indústria, que é um cliente que foi, né, ficou com a gente aí há anos. Gente, é uma indústria que trabalha com custo reduzido, então não é só uma questão de coloque custos para dentro, que eles fizeram um projeto muito legal das pessoas emagrecerem, e foi o time de administrativo, assim, tinha que postar não sei quantas vezes na semana, e aí eles chamaram uma fisioterapeuta para ajudar algumas coisas. Aí pôs uma nutricionista, geralzão mesmo, não era por individual, não. Passou tipo uma alimentação para todo mundo. E foi impressionante como eles viram como a produtividade. Eles tinham uma pessoa que ela pegava muito atestado porque ela era obesa. Então ela tinha 1000 problemas de saúde. E o quanto essa pessoa parou de ser atestada. Foi uma coisa impressionante. Talvez um dia você pode até chamá-los para conversar como case de sucesso, mas é uma empresa que custo é um grande gargalo deles. Eles trabalham né, o diferencial deles de mercado é entregar para o mercado produtos a baixo custo. Então tudo tem que ser muito, né, na ponta do lápis. E eles fizeram esse projeto e hoje, depois desse projeto, eles têm um budget todo ano para um projeto voltado para a qualidade de vida. Uma coisa que eu nunca imaginava e que deu super certo. Porque ele, de novo, ele está tratando a pirâmide, né, Paula? A base da pirâmide. A gente teve também uma empresa cliente nossa que fez exatamente, a gente fez um projeto medida certa lá, com uma nutricionista da nossa equipe. A gente deve estar nos próximos dias soltando uma live que a gente vai falar exatamente desse case, que era uma empresa de tecnologia, né? Infelizmente o programador, né? Ele é uma pessoa que está muito sentada, muito bitolada ali no computador, ela não tá preocupado tanto com alimentação, com atividade física. E lá é exatamente isso. A gente estava com um grau de sedentarismo absurdo nessa empresa, o grau de obesidade também absurdo. E assim, a gente, além da nutricionista, né, a gente fez uma palestra com a nutricionista, apresentou 3 cardápios para eles poderem escolher quais eles sentiam mais à vontade. A gente fez uma medição de alguns exames pontuais. Nesse dia, a gente fez a solicitação, fez a medição dessas pessoas e depois de 3 meses a gente entregou os exames atualizados com as avaliações atualizadas. Lógico que teve gente ali no meio do caminho que se perdeu, começou bem, isso acontece, né? A gente brinca sempre que 1/3, né, de tudo que a gente faz é o que dá certo, né? 1/3 dá errado, 1/3 dá certo, 1/3 não acontece nada, não impacta.
Então, a gente não posso falar o resultado aqui agora, que a gente vai soltar nessa próxima live, mas a qualidade de vida melhorou muito. Eu não entrei nesse detalhe, né, da saúde mental da empresa, mas o que o RH já posicionou para a gente é que as pessoas estão mais interessadas. Não foi só essa ação, o RH ela colocou junto, não foi um Gympass, mas foi desconto em algumas academias, criou grupos de corrida, porque isso tudo impacta, né? De tirar a pressão, né, Paula, do psicológico, né? A pessoa não está bitolada em trabalho. Eu acho que você falou E muito não só bem por ali. isso, tá? Só te interrompendo, não é só por uma questão de estar bitolada, gente. Quando a gente faz uma atividade física, a gente libera adrenalina, a gente libera serotonina. São hormônios de prazer. São hormônios que quando a gente come um chocolate, gente, num dia ruim, num dia improdutivo, senta, come um chocolate e um café e vê se você não dá pelo menos um pouquinho. Então, não é só uma questão mental, é porque pelo menos eu saio um pouquinho do trabalho. É uma questão física, fisiológica. É isso que as pessoas precisam entender. Tudo isso que vocês fazem está ligado ao fisiológico, está ligado à liberação de hormônio. E se a gente tem se a gente tem um nível de estresse muito grande, a gente tem não sei se no mundo de vocês, Thiago, isso existe, mas tem um negócio que a gente chama fadiga adrenal. É um negócio que não é Explica pra novo. gente o que que é isso. Eu já tive fadiga adrenal, por isso que eu comecei a conhecer esse negócio direito. Ele ainda não é considerado uma doença, como física ou mental, mas ela é uma consequência de várias doenças. Que a verdade é, seu nível de estresse, o adrenal vai produzindo hormônio contra o estresse, vai produzindo cortisol, cortisol, cortisol. Chega uma hora que a sua adrenal não dá conta e ela meio que entra em parafuso. Então, isso aqui de estresse é suficiente para você ir no seu máximo de nível de estresse. Então, o seu corpo ele começa a não produzir. E aí, o que a maioria faz quando descobre? Começa a tomar remédio para fazer sua adrenal produzir. O que você faz? Curto-circuito. Uma hora seu organismo para. Colapsa, né? E aí um tanto de gente vai falar, que isso? Então eu devo ter a fadiga adrenal. E eu lembro que eu fui pelo caminho mais fácil. Vou procurar um médico e vou me medicar. Lógico. E aí eu ouvi do ginecologista, do meu clínico geral, do meu homeopata, perdão aí aos médicos que não são a favor, mas eu sou da homeopatia, e os três falaram a mesma coisa. Muito legal, Paola, você está tomando 12 suplementações. Alguém já estudou como é que isso tudo dentro do seu organismo vai funcionar? Essa menina do biquíni, calcinha preta, sei lá, que faleceu há pouco tempo, Sim, foi sim. exatamente isso, foi junção medicamentosa. Sim. E aí eles falam assim, não muda a qualidade, não muda seu estilo de vida não para você ver. Continua do jeito que você tá. Isso aí, se eu não posso provar, o meu marido pode provar que tá aí mais do que eu. Gente, isso mudou muita coisa da minha vida, mas a produtividade, a minha entrega, não se discute. Sim. Cara, tudo isso acaba com raiva. Tudo eu estressava. Então, a fadiga adrenal é um problema hormonal, mas totalmente causado por nível de estresse. Então, a gente está falando de problemas físicos, fisiológicos. Dor. O povo sente dor, né? Você tem agora o médico da dor. O que ele trata? Problema emocional. E eu acho que você ainda foi por um caminho, né? Até para você ser da área médica, da área da saúde, né? Por procurar um médico. Muita gente ainda vai para o Dr. Google, né? Que é mais complicado ainda. O Dr. Google sabe de tudo, né? Então as pessoas acabam indo pelo caminho mais fácil e tem aquele lado da vergonha, né, Paula? A pessoa fica com, puta, será que eu tô mesmo? Eu vou procurar um psicólogo, meu amigo vai descobrir, a minha família vai descobrir e vai achar que eu tô doido, né? Mas a terapia é vergonhoso mesmo. Então, eu acho que é uma quebra de paradigma aí também com isso, né? Acho que a gente tem que falar um pouco mais disso, porque as pessoas se sentem envergonhadas, né? Não se sentem capazes, eu acho, né, Paulo? Acho que você, nesse clinicano, até vê isso mais, né? A pessoa deve chegar aí no consultório totalmente para baixo, achando que ele é um coitado, né? E na verdade, todo mundo tem esse problema, né? Todo mundo tem esse problema, não E o adianta. mais interessante, né? Você fala de falar sobre isso. Gente, os maiores CEOs do Brasil, todos têm terapeutas. O Warren Buffett tem um terapeuta. E ele fala disso, né? De tudo que ele escreve, tudo ele fala desse guru
dele. Voltou? Voltou. Foi. Voltou. Só o fala do guru dele. O guru é um nome bonito para terapeuta, né, Para um bom Paula? terapeuta. O Abílio, ele tem. O Paulo Lima tem. E eles falam sobre isso. O Paulo Lima, ele fala, todas as minhas decisões estratégicas eu negocio e discuto com o meu terapeuta. Mas aí é o que a gente fala, dentro das empresas tem que ser visto de cima para baixo. As pessoas mais humildes, elas veem importância nisso. Até mais. Mas o diretor que faz uma terapia, ele não conta. Ele não conta que ele faz. Como é que você quer trabalhar isso de cima para baixo? Como é que você quer que os seus coisas... O RH é sempre chamado assim, resolve o problema daquele cara ali, porque eu não consigo resolver. Não, peraí, senta com esse cara. Outro dia eu falei isso no meu Instagram, né? Se você é um líder que não entende de pessoas, de comportamento de dores humanas, você sempre vai ser um líder com muitas falhas. Isso não é problema da psicologia, não. Isso é problema de toda liderança. A dor do outro, mesmo que ela não seja dentro da empresa, ela é um problema de todo mundo, porque ela afeta a empresa. Então, a gente precisa que isso comece sendo uma comunicação de cima para baixo. E quando a gente fala de uma live dessa, ou quando a gente fala alguma coisa sobre saúde mental, talvez, eu imagino que você sinta o mesmo que eu, a pessoa física, o colaborador, o profissional, todos são os que se engajam a assistir. Mas poucos são os donos e os diretores que se engajam a assistir. E eu não estou dizendo que não assistem as coisas, mas vai falar de, sei lá, de projeções para o mercado, vai falar de processos de sucessão. Você tem aí, todo mundo quer assistir. Mas quando você fala de saúde mental, poucas vezes você vê cargos altos participando e querendo ouvir. Né? Então, E levando isso à produtividade, né, Paula, nas empresas, não adianta nada você querer que seus colaboradores, né, seus liderados sejam produtivos se você não for, né? Então, aí você falou, começa no topo da pirâmide. Se isso não for escalonado, não adianta nada, né? O CEO, o dono, seja lá quem for, o coordenador, o diretor, ele tem que estar envolvido nesse processo, né? Não adianta nada o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, tem que fazer, tem que participar junto, porque, de novo, a empresa é um CNPJ, ela é gerida por pessoas, né? E se você não der esse exemplo, né, eu acho que não adianta nada, né, se você não estiver junto, né, só falando. Nada que não é comprado de cima para baixo vai seguir. E aí, pegando uma parte que você falou do projeto que vocês estão fazendo aí e tal, é muito legal tudo isso, mas isso tem que ser constante. Sim. O que acontece é que, assim, eu faço um projeto muito legal, motivo todo mundo... Gente, se você não trabalha isso constante, daqui 3 meses você vai falar assim, aquele projeto rendeu ali 1 mês, mas voltamos tudo de novo. Gente, é constante. Saúde mental, a gente sofre estresse todo dia, a gente tem problema familiar todo dia. Hoje eu conversando com uma pessoa e a gente com alguns problemas, ela, calma, vai passar. Eu falei, mas eu tô calma, sabe por quê? Porque eu sei que esse problema eu vou ter todo dia. O dia que tá tranquilo, você fala assim, calma, vem problema. Já tá chegando. A gente tem empresas para resolver problemas. Então, imagina, você lida com problemas todos os dias. Então, é muito legal você fazer um projeto desse, depois você fazer outro, mas se isso não for constante, se você não tiver um programa de cuidado, de qualidade de vida e saúde mental constante, você sempre anda e volta. Porque algumas coisas que você desenvolve dentro de uma empresa, depois que você dá o primeiro passo, ela não volta. Você sempre vai andando para frente ou você fica ali. Mas existem projetos, então, se eu desenvolver a pessoa numa parte técnica, dificilmente ela volta. Eu não preciso de ficar trabalhando aquilo ali constantemente. Mas saúde mental é uma coisa que, se você der um passo, você não pode voltar. Se você para, vai voltar. As pessoas normalmente saem da terapia quando elas estão bem. E eu falo com os meus clientes, esse trem de dar alta em terapia, eu não trabalho assim. Existem linhas que sim, tá? Porque, gente, eu quero que as minhas clientes estejam bem para quando o problema vier. Eu não quero que elas tratem comigo só quando o problema tá. Eu quero que elas me contem assim, aconteceu isso. E olha, eu fiz isso e eu percebi isso. Opa, é isso aí que a gente quer. A gente quer que você prepare o seu colaborador
constante, porque, ó, nós tivemos, a gente nunca acha que é suficiente, nós tivemos a pandemia. Abre, volta, vai, fecha. E aí a gente achou que a gente tinha visto de tudo. Começou o ano Ômicron. Influenza, começou a pegar um tanto de gente. Dentro da minha empresa eu tive 3 pessoas. E agora nós estamos com uma guerra. Então, assim, gente, isso nunca vai acabar. O mundo é cheio de problemas. Então, não adianta você fazer um projetinho de saúde mental ali para. Faz outro para. Pessoas têm problemas e dores todos os dias. Eu estava escutando um podcast outro dia, foi muito engraçado. Ele falando de economia e era uma pessoa, não me recordo o nome, mas ela devia ter uns 50, 60 anos. Gente, desde quando eu nasci, o Brasil está em crise. Então, assim, não é, agora o Brasil está em crise. Não, a crise ela é constante. A gente, né, Muda de tem que nome, saber. né? Muda de político. O problema é sempre existe. E as empresas, como você bem falou, elas estão aí para resolver problemas, senão não precisaria das empresas, né, se a gente não tivesse problemas. E eu perdi minha linha de raciocínio, mas eu acho que, voltando, né, aos programas, né, você falou muito da saúde mental, mas o que eu acho, né, e aí você me corrija se eu estiver errado, Paulo, que você falou muito disso, da constância, né? É a mesma coisa que você está dando um suporte ali para o colaborador, está dando uma escada para ele ir subindo, né? E aí, de repente, acabou o programa, você tirou a escada e falou assim, como que eu subo? Como que eu continuo aqui em cima, né? E como que eu Então, não caio, né? ah, Como que eu subo o próximo passo e como que eu não caio, né? exatamente. Então, é constante esse trabalho, né, Paula? E não. E, de novo, voltando, é muito importante a participação do líder nesse processo, né? Porque nem sempre, né, vai ter ali a empresa, a gente entende também a questão de custos da empresa, não é sempre que vai ter um terapeuta, um psicólogo, enfim, ali do Pronto. lado. É importante o líder, por mais que ele não seja formado, ele tem que entender de pessoas para dar esse suporte no momento que o profissional não está lá, né, Paulo? Exato. E é isso, e essa constância tem. Aí, quando você fala isso, talvez algumas pessoas estão falando assim, pois é, mas o meu líder não faz. E aí isso é um problema. Não, deixa eu te contar. As empresas são feitas de pessoas, ela não é feita só do seu líder e você, não. Então, se você tem uma liderança que ela não é ativa nisso, que tal você começar? Que tal você começar um projeto pessoal? Aí você cria, por exemplo, um projeto para você, ou você está fazendo terapia, ou você está participando de um projeto para emagrecimento, você tem vários aí. Que tal você contar isso para o seu colega? Que tal você mostrar para ele o tanto que isso te ajudou? E nisso você consegue colocar o seu colega nesse jogo ou o seu próprio líder, né? De virar falar assim, ó, tô fazendo um negócio, vamos comigo um dia para você conhecer? Ou você mostrar para ele. Então, assim, também, gente, não vamos ficar aqui parados esperando que sua liderança faça, não. Faz o seu. Se a sua liderança não tá, que tal você ser o guardião desse projeto dentro da sua empresa? Você não precisa estar ali de 8 às 18, só fazendo o que você tem que fazer, o que tem que ser feito, vamos dizer assim. Que tal você fazer isso? Então tem que vir de cima para baixo, mas quando não vem de cima para baixo, a gente também precisa de fazer. Sim. E além disso, a gente também precisa de ser constante. Não adianta nada a minha empresa me dar o Gym Pass se eu não uso. Não adianta nada a empresa colocar a terapia se eu não uso, porque senão a posição do líder fica muito solitária, né? Ele te dá, ele coloca tudo, mas você não se engaja. Aí o que você falou ali desse um terço que para, é uma pena. Porque assim, poxa, por que todo mundo não participa? Por que a gente não faz isso? Está sendo para o bem de todo mundo. Então, os dois lados da pirâmide tem que fazer. A liderança tem que fazer, mas o profissional tem que se engajar. Porque senão não adianta, né? Aí a empresa vai entender isso não como um investimento, como um custo, aí corta, aí é o justo pagando pelos pecadores, né? Não adianta, né? Então, aí quem quer não vai. É uma roda gigante, né, Paula? Todo mundo tem que colaborar para aquele projeto, né, de engajamento, realmente. E aí, né, não só o líder, mas como o seu par, como você tem que participar e incentivar o seu colega do lado para fazer também. Né? Porque senão aí realmente a empresa vai falar, estou gastando dinheiro à toa, só tem uma pessoa fazendo, não vai surgir o efeito que eu quero, né? Mas legal. E só uma outra coisa que eu estava falando da constância, eu falei isso uma vez, o caso Simone Biles, né?
que aí sim, foi, ela abriu mão pelo estresse. Eu vi uma galera postando e não. Eu duvido que de 10 pessoas que postaram, 3 entraram para entender o que, que é isso que ela falou que ela estava passando. Todo mundo fala síndrome de burnout, mas eu duvido que as pessoas saibam exatamente o que, que é. Pegaram para ler, para entender o que, que é isso, para olhar, sabe, para dentro. Então a constância é isso, não é só assistir a live ou postar direto, porque né, o mundo do post é muito fácil. Você pega, reposta e pronto. E sim, direto todo mundo pergunta: você não vai falar nada disso? Não, eu falei: não. Falar por um dia, eu vou falar quando ninguém está falando. Eu vou sim, trazer para a gente ouvir quando ninguém está prestando atenção. Porque saúde mental é uma coisa muito, muito séria. Ela sempre existiu. Ela não tem nada de novo nela. Cada vez mais, graças a Deus, a medicina, a psicologia, a neurociência tem descoberto mais cuidados, tem descoberto mais problemas de saúde mental do que se existia, mas eu não vejo dentro das empresas alguém que sabe falar sobre isso. Você sabe falar sobre uhum. depressão, só. E tem muita coisa nesse meio. E o pessoal se resume a isso, né? Então, para fechar, Paola, qual que é o que você dá aí de recado para o pessoal, né, que quer buscar uma saúde mental melhor e aliar isso, né, com não, eu acho que produtividade nas empresas é muito segmentada, mas a produtividade da vida dela, né? Eu acho que vai muito além da empresa, né? Não adianta nada você ter uma produtividade boa na empresa e na sua vida pessoal tá largada de lado e vice-versa, né? Eu É acho uma que roda, isso a gente entendeu hoje que isso é complementar, né? Então, até totalmente. atualizando isso, né? O que você deixa de recado aí pro pessoal? O que você acha? Não, gente, é porque são tantas coisas quando se fala de Vai saúde precisar de mental, mais uma live. nossa, aí entra terapeuta, né? Mas eu acho que a primeira coisa é, cara, te enxerga, sabe? Olha para você, aprende e depois olha para a galera que está do seu lado. Olha tanto para sua família, você como líder olha para o seu colaborador, entende o momento. Então, assim, não adianta a gente falar de saúde mental, falar de terapia, falar disso tudo se a gente não sabe o que que dói. Sabe? É como se falasse, se você não sabe o que você está sofrendo, não é porque você está sofrendo, mas o quê? Né? Eu tô com a minha garganta ruim. Será que isso está ligado a alguma, né? Isso é um momento que eu tenho que preocupar? Eu tô com uma dor. Como é que eu tô hoje? Todo mundo vai ter alguma coisa, todo mundo vai ter alguma coisa que está doendo, de alguma forma. Então, eu acho que aprende a se ouvir. O corpo da gente é uma máquina perfeita e ele te conta tudo. Saúde mental, ela começa quando você começa a perceber que você tem coisas afetando a sua saúde mental, é quando suas extremidades começam a dar sintomas. Então, é garganta, boca machucada, alguma coisa, pele, unha. Tem muita gente que rói unha ou tem a unha realmente toda machucada. É, você tem aquelas manchas de pele, as suas unhas do pé. O nosso corpo, ele começa a tentar falar. É o seu cabelo que resseca, é o seu cabelo que cai, é seu olho que começa a tremer. Então, assim, começa a olhar coisas simples do seu corpo, porque ele vai te falar quando você não estiver bem. Primeira coisa, ele vai te falar. E se você aprende a a escutar o seu corpo, juro, gente, não é balela. Juro, você consegue já entender que você não está bem. E uma outra coisa, entenda que saúde mental, você tem que preocupar dela estando bem ou não. Porque se você não está bem, você tem que se cuidar para você melhorar. E se você está bem, você tem que investir nela para ser melhor ainda. Porque as pessoas ficam assim, ele não está sendo produtivo, então eu vou ajudá-lo ali para ele começar a produzir. É diferente quando, poxa, ele é produtivo e eu consigo melhorar essa produtividade. Não é aumentar, é ter mais qualidade. Então a gente tem que olhar para a saúde mental quando ela não está bem, mas a gente tem que aprender a usar quando ela está bem. E na Sim. hora que ela está bem, é os momentos de você tomar suas grandes decisões, pôr seus grandes projetos para acontecer, fazer as parcerias que você tem vontade, que você às vezes tinha receio. Então, os grandes saltos na vida, ele acontece quando a gente está bem de saúde mental e não quando a gente não está bem. Eu acho que
Por enquanto são essas duas, mas tem muita coisa. Não, legal, Paula. Mais uma vez te agradeço, tá? Eu acho que foi bem esclarecedora a live, que a gente não teve nenhuma pergunta aí. Isso é bom, porque quer dizer que o pessoal esteve É, satisfeito, porque senão ia vir alguma pergunta aí ao longo sim, da live, mas eu acho que foi bem legal. Obrigado mais uma vez. eu que Eu acho agradeço. que é um tema bem delicado, né? Que a gente tem que falar mais sobre isso. As pessoas têm muita vergonha Muito. desse tema, de falar, de entender mais a fundo, né? O recado que a gente fala, gente, sai do Google, procura uma ajuda de um especialista, não só, né, como a Paola falou, quando você está mal, mas quando você está bem também, Tá né, para bem? poder te ajudar a potencializar ainda mais aquele seu momento, né? E, Paulo, só tenho mais uma vez te agradecer e, gente, obrigado por tudo, pela quem ficou aí com a gente o tempo todo. É, É, quem, muito quem, pe- bem. quem pegou a live no meio vai estar no YouTube, vai estar salvo no nosso Instagram. A Paola, né, tem o arroba dela aí no nosso. Fala o seu, Paola Salgado É arroba Carreira. Paulo Salgado Carreira. E aí, a gente fala muito disso lá, mas mais voltado para a saúde mental, eu tenho o meu, que é o Paulo RV Salgado, que aí, gente, o que eu falei, né? Tem que ser uma coisa muito genuína. Então, uma Sim. empresa falando de saúde mental é uma coisa, mas uma pessoa falando para as pessoas é diferente. Então, vocês vão ver mais coisas da saúde mental também no nosso. Assim. Legal. Segue a Paola aí, lá tem, eu acompanho, tem várias dicas, é bem legal, vários quizzes, né, Paula? Você solta ao longo da semana, acho que é bem É bem interessante. legal. Se precisar de alguma ajuda também, né, relacionada ao É, pois benefício, não. entender poxa, Thiago, como é que as empresas estão lidando, onde eu posso otimizar, né? Porque a gente sempre, a gente pega várias empresas, né? Puxa, estou gastando muito. E às vezes ela está gastando por uma coisa que a Paula falou, a pessoa nem sabe, né, o que que ela tem. Então a gente consegue otimizar, reduzir custo e ainda entregar um benefício de qualidade, né? A gente também tem uma área bem especializada nisso e pode ajudar todo mundo aí, tá bom? Gente, Eu que obrigado. agradeço, gente. Obrigada também, Thiago. Obrigada. Boa noite a todo mundo. Estou aí às ordens à disposição se eu puder ajudar as pessoas. Vamos lá. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado pela participação. Tchau, Boa tchau. noite.